Olá pessoal, eu sou o Nilkan. E bom, último videozinho dessa semana, né? Final de semana não tô soltando vídeo. Então vamos falar aqui de. É um jogo só, mas que dá pra você jogar ele de duas formas. Três, na verdade, né? Mas eu vou citar duas formas aqui. Hoje a gente vai falar sobre o GTA V Online e o GTA V RP. Primeiramente eu vou começar sobre o online. O GTA V, ele é um jogo que eu estou revisitando ele esses dias, depois de muitos anos sem jogar, porque eu estou platinando toda a saga GTA. Então, ele lançou a versão Enhanced dele agora, né? E eu tô tentando buscar a platina tanto na Enhanced quanto na Legacy. Falta pouco, faltam menos de 10 conquistas aí, mas são as conquistas que você depende de equipe, né, para fazer e tudo mais, então vai demorar um pouquinho. E assim, eu joguei o GTA V lá no PlayStation 3, né? Eu lembro que eu ganhei o jogo. Não, a primeira vez eu comprei o jogo em mídia física, comprei na lojas americanas, eu lembro disso até hoje, esperei chegar pela internet e tal. E aí eu comecei a jogar, zerei a história, né, e tudo mais. E eu fui jogar o GTA Online. Aí no GTA Online eu fiz amigos que eu joguei por muito tempo com eles, tá? Eram amigos que moravam aqui próximo de mim, que eu conheci pelo jogo. Ou e pelo Facebook também, nas páginas e grupos do jogo também, né? E a gente viveu bastante coisa interessante lá no GTA Online, era bem divertido. Normalmente a gente fechava uma sessão e ia fazendo as coisas juntos, né? Aí eu lembro que quando chegou as primeiras heists, a gente já montou um timezinho ali para ir fazendo e foi uma coisa bem divertida ali que a gente teve naquele momento. Mas aí eu lembro que assim, por mais que naquela época o GTA Online ele já tinha alguns, entre aspas, isso não é um problema, tá? Todo mundo pode fazer o que quiser. Mas o GTA Online ele era basicamente um mapa de mata-mata gigante. Porque as pessoas, em vez de fazer uma coisa ou outra, uma corrida ou outra, e naquela época as corridas da comunidade estavam super em alta, porque o pessoal tinha que criar corrida com container, com rampinha, para fazer essas corridas tinha que fazer um bugzinho lá no modo criador. Só depois de muito tempo que a Rockstar foi melhorar o modo criador e tudo mais, né? Então, naquela época, as corridas de comunidade que o pessoal fazia, não só as corridas, né, mas como outros modos também, que o pessoal fazia desse estilo, deixar o container voando e tal, eram a atração principal. Até o momento ali que chegou as heists e tal. Mas até nessa época, muita gente preferia ficar no modo livre, né, no mapa aberto, matando um aos outros. Tipo, não tem problema nenhum com isso, né? Não tô problematizando isso não. Mas era uma coisa muito menor do que é hoje em dia, né? Aí beleza, passou o tempo, eu deixei de jogar por naquela época que o meu disco corrompeu. Eu nunca vi isso acontecer, só aconteceu comigo. E sim, eu entreguei o meu disco para. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz amigos que moravam aqui próximo? Eu entreguei meu disco lá ele antes de qualquer coisa para o pessoal ir testando no PlayStation 3 deles para ver se rodava e não rodou no PlayStation de ninguém. Então realmente foi minha mídia física que corrompeu. Ela não estava arranhada, não estava nada do tipo e ela corrompeu. E aí eu fiquei sem jogar GTA por um bom tempo lá. Até que esse pessoal, esses amigos, eles fizeram uma vaquinha e eles compraram o GTA em mídia digital para mim, para eu voltar a jogar. Sim, eles fizeram isso. Então foi uma coisa muito legal. Então eu guardo lembranças muito boas da época lá do GTA do PS3. Aí quando passou a fase do PS3, né? Muitos desses amigos foram começando a parar de jogar. E aí eu também entrei na faculdade, tive que dar uma maneiradazinha ali no tempo que eu passava jogando. E aos poucos eu fui parando de jogar também. Eu passei muitos anos sem jogar. Eu não peguei o GTA de PC, não peguei o GTA Online, tá? O GTA de PC, GTA de PS4, Xbox One, nem o de PS5, Xbox Series X até o momento. E aí, eu tinha esquecido do jogo, né? Pô, é um jogo que eu já tinha zerado e tal. Eu tinha esquecido do jogo e fui jogar outras coisas. E quando eu fui revisitar agora o GTA Online, né, para fazer as conquistas e tudo mais, eu me deparo primeiramente com um mapa extremamente cheio de ícones.
Eu já achei isso um pouco estranho. É super mais fácil de você pegar level. Eu lembro que eu sofri muito para pegar level 100 pela primeira vez lá no PS3. Não que isso seja um problema, isso é até bom, né? Quanto mais facilidade, melhor. O jogo já é antigo. Só que uma coisa que me deixou triste foi o seguinte. E aí eu acho que. Eu não sei se é um problema do jogo, mas a minha meta não é trazer problemas do jogo, é trazer motivos pelo qual me fez querer parar de jogar. E aí foi os veículos que voam e soltam míssil do GTA Online. Lembra que eu falei que no passado o GTA Online já era um grande mapa de mata-mata? Continua sendo, só que agora o pessoal usa moto que voa e solta míssil, carro que voa e solta míssil, carro que aguenta 50 milhões de míssil, carro que você não consegue locar o míssil teleguiado. Sem falar que algumas coisas que você precisa fazer com esquemas de tudo mais, para que você precisa vender e tal. Tem muita gente que simplesmente vai te atrapalhar por motivo nenhum. Eu vi um cara level 8.000 indo me matar, me destruir, porque eu tava fazendo a promoção da minha boate. Eu peguei o dirigível, assim que eu subi o dirigível, ele veio com a moto dele e me explodiu. E mandou simplesmente um kkk no chat, tá ligado? Então, tipo, além do jogo ser bastante antigo e tudo mais, óbvio que meio que não é que eu esteja errado, mas eu tô recomeçando, né? Porque eu não consegui importar minha conta do PS3 para o PS4 na época, porque eu não tinha acesso a computador e tal. É, aquele problema, não é um problema, de novo. Eu tô falando assim e tô me corrigindo imediatamente porque é para vocês verem que a ideia não é passar que isso é um problema, mas aquilo que eu passei de ter que viver um mata-mata no mapa tá pior ainda, tá muito pior. Em que você entra numa sessão pública que tenha 20 pessoas, das 20, 18 estão ali só para matar você, pô. E aí o restinho que tá tentando fazer alguma missão, alguma coisa do tipo, algum golpe e tal, e te chama. E sim, eu tive muita dificuldade para achar gente para fazer os golpes do apartamento comigo, mesmo eu abrindo mão do dinheiro, se fosse necessário, porque o pessoal preferia ficar se matando na sessão livre. Então, basicamente, hoje eu acho que o jogo ele é obrigatório você jogar com amigos, você tem que ter o seu amigo obrigatoriamente para jogar junto e sempre em sessão privada, porque a sessão pública tá muito meme, né? Até que veio o boom, eu acho que foi o primeiro boom do GTRP, o primeiro, né? Porque teve outro depois. No primeiro boom do GTRP, eu fiquei com vontade de jogar. Aí, o GTA no PC tava muito caro. E um amigo meu, ele achou uma promoção em algum lugar que o cara adicionava você na Steam e te mandava o jogo. Aí ele aproveitou e comprou pra mim. Beleza, recebi o jogo e comecei a jogar GTRP. A primeira cidade que eu entrei de GTRP, eu ainda não tinha entendido a ideia do RP, né? Como eu disse, foi o primeiro boom, ainda não tinha super conteúdos na internet do pessoal fazendo bons RPs e tudo mais. Então eu entrei de paraquedas. Eu sabia que existia o GTRP, não tinha consumido nada a respeito disso, recebi o jogo de presente, baixei o 5M, entrei e lá eu estava jogando como se fosse um GTA normal. Roubei um carro na rua, o pessoal veio tentar me parar, eu desci do carro meio de bala. Então eu fui banido desse servidor em poucos minutos. Até que o pessoal veio conversar comigo, né? O pessoal que ia jogar comigo, ele falou: Não, cara, você não pode assim, você tem que atuar, tem que inventar um personagem e tal. Aí eu, entendi agora. E aí eu comecei a procurar cidades e tal, inventando meu personagem. E encontrei uma cidade que simulava a Porto Alegre, né? Eu lembro que era o Porto Alegre RP. E nesse Porto Alegre RP foi o RP que eu joguei por mais tempo, de todos, sem dúvida nenhuma. Eu comecei jogando lá, aí eu conheci a equipe de administração. Aí, quando eu tive a oportunidade, eu ajudei eles a testar algumas coisas. Depois, como eu tinha um pouco conhecimento de design, eu ajudei a fazer o design de alguns veículos e aos poucos eu fui virando amigo deles ali e tal. E essa cidade, essa equipe de administração, resultou aí num dos meus melhores amigos até hoje, né? Que sempre me apoia em tudo que eu faço aí. Enfim. É,
ele era o ADM principal lá e a gente acabou virando amigo e somos amigos até hoje, né? Então, mais uma vez, o GTRP trouxe coisas boas aí. Só que naquela época, cara, naquela época a gente tinha a questão do de você ser fiel à atuação. Então você, por exemplo, você não podia parar a atuação no meio ali, o RP no meio, para chamar um ADM, para dizer que ia chamar um ADM. Se você visse uma infração ocorrendo, um VDM, um RDM, coisas do tipo, você não podia tipo simplesmente, ei, isso aí é errado. Não, você filmava, clipava ali. Depois que terminasse a cena, você ia procurar um ADM para o ADM tomar as medidas cabíveis. Então a gente não admitia naquela época que você interrompesse a atuação. Então, com isso surgiu algumas coisas, né? Como, por exemplo, quando você estava ouvindo alguma coisa no Discord, você, pô, eu tô aqui no meu pensamento, veio alguma coisa assim. Ou então, vou ligar aqui no celular. Aí falava no Discord enquanto estava falando no celular. Coisas desse tipo para você não quebrar a imersão. E aí, naquela época eu jogava com um PCzinho muito ruim. O meu GTA era totalmente pixelado. Era engraçado. Tinha locais no meu mapa que ele ficava preto. Que eram locais que não renderizava. E se eu fosse naqueles locais, eu caía no limbo. Independente do servidor, tá? Isso era uma limitação do meu computador. E aí a gente ficou por muito tempo, passou muitas pessoas famosas lá pelo nosso servidor. Ah, e um detalhe que eu deixei de mencionar, né? Eu acabei virando a DM desse servidor também, depois de um tempo. E aí passou bastante gente famosa, né? Gente que é famosa até hoje, muito grande aí nas plataformas de live, de vídeos e tudo mais. Passou pela nossa cidade. E era uma época bem legal. Só que aí, nessa época, a gente tava vivendo assim um dilema, né? Porque o 5M ele proibia que você rentabilizasse com os servidores. Mas muitos servidores rentabilizavam de forma ilegal. E aí ficava aquela questão, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser e tal. E aí foi decidido lá entre a administração que ia ser criado um novo sistema, né? Um sistema totalmente próprio para RP, que ninguém nunca tinha visto, que ia ser um ótimo simulador e tudo mais. Só que isso aí abriu oportunidade para fazer outras coisas e acabou que o GTRP acabou não sendo mais o foco depois de um bom tempo depois, né? E aí depois daquele momento, eu parei de jogar GTRP. Mas eu tenho muitos momentos bons de GTRP. Até que teve o segundo boom, né? Que foi o boom que fez com que muita gente aí ficasse muito famosa, né? O pessoal que interpretava muito bem e tal, que começou a ter uma visibilidade muito boa com o GTRP. Esse aí foi o segundo boom do GTRP. Esse aí já tava uma cultura de criar conteúdo em cima do GTRP e tudo mais. Então, foi uma época muito legal. E aí, teve a questão da compra, né, da Rockstar do 5M e tudo mais. Eu fiquei desligado por muito tempo desse meio, até que recentemente eu fui ver que, tipo assim, se você for abrir ali o filtro de conteúdo por jogo naquela plataforma roxa, né, e você colocar lá GTA, 99,9% das lives vão ser de GTRP. E obviamente que eu fui assistir, né? Eu fui assistir, já estava há muito tempo longe. E cara, eu me deparei com uma coisa que assim, eu achei engraçado primeiramente e depois eu achei meio paia, sabe? Que é o seguinte, o novo RP, basicamente, ele consiste em polícia e ladrão, fuga, ou o bate-papo da UOL. Sim, por que eu digo isso? Porque o pessoal literalmente se reúne para não fazer nada. Nada. As cidades investem em colocar algumas estruturas no mapa para que o pessoal entre lá e fique conversando apenas. E literalmente, tipo assim, o nível da conversa que você vê é assim, tá todo mundo lá parado, tem um bar, né, no local e tal. Aí, oi, então, eu tô chegando aqui na cidade e tal. Como é que funciona as coisas aqui? Como é que faz um trabalho? Aí a pessoa responde, né? Aí a pessoa fala assim: Ah, interessante e tal. E onde é que ficam as festas por aqui? Até aí, se você olhar assim esse diálogo que eu tô descrevendo, beleza, iniciação, né? Só que ele vai ficar nisso por horas. Ele vai ficar ali horas falando a mesma coisa. Ah, interessante. Ah, você que é a fulana e tal.
e fica ali parado e coloca a ação de ficar subindo nas costas dos outros. E aí, olha só isso aqui que eu consigo fazer. E aí você vê aquele negócio assim, tipo, antigamente o pessoal comprava as coisas, né? Aí tinha encontro de carros, tinha um monte de coisa. Obviamente que, deixa eu deixar uma coisa clara aqui para vocês, né? Porque ultimamente eu tô recebendo bastante comentário de visões erradas. As coisas que eu tô comentando aqui são as coisas que me fizeram parar de jogar. Não são problemas que o jogo tá enfrentando, tá? Então, essa parte que eu tô falando, por mais que vai ter muita gente que gosta disso, eu não curto. Então, eu prefiro não jogar. Mas se você que joga, você não tá errado, certo? Só para deixar isso claro. E aí, a gente fica nessa conversa o tempo todo, ou então é justamente como eu tô falando, é polícia e ladrão, né? É o cara, não, eu vou roubar o banco aqui, aí a polícia chega lá, tá? A gente vai dar tantos minutos aí de ofensiva pra você ir na frente e depois a gente tentar buscar. E na época isso era errado. E aí, só para eu contextualizar vocês como eu estou tentando mostrar que isso é discrepante, é que aquele RP que eu falei para vocês que é o que a gente fazia, que a gente não podia sair do personagem em nenhum momento, hoje em dia é visto como uma infração nos RP. Sim, é algo que você pode ser banido, chamado de hard RP. Porra, é o RP de verdade, não é o hard RP, né? Então o pessoal que tá fazendo o quê? Tá usando o mapa do GTA para fazer uma mídia social, basicamente, para ir conversando, ou então para fazer como não temos mais o Need for Speed Underground 2, né? Aí o GTA vira o Need for Speed Hot Pursuit, e basicamente é isso que está acontecendo hoje em dia no GTRP. Então, eu realmente, eu fui assistir, né? Obviamente que eu não vi, não consumi tanto conteúdo assim, porque justamente eu olhei essas coisas e disse, pô, nem conteúdo eu quero consumir. Então, basicamente, esses foram os motivos que me fizeram dropar do GTA Online e do GTA RP, né?